E hoje é o Dia do Idoso, chamado Dia Internacional do Idoso. Alguns dizem Dia da Melhor Idade, outros dizem Dia da Terceira Idade. E o número de pessoas idosas no Brasil não para de crescer. A expectativa é que até 2030 o país tenha mais idosos que crianças e adolescentes. O que mudou muito o cenário do nosso Brasil nos últimos anos, hein? Nós vamos agora trazer detalhes. Como essas pessoas com mais de 60 anos estão aproveitando, então, a dita melhor idade. Vamos usar o termo mais popular. Rodrigo Gonçalves trabalhou na reportagem com Roberto Bortolanza. E já vejo aqui celular. É todo mundo conectado. E assim por diante, põe a matéria no ar. A terceira idade está conectada. Segundo dados do IBGE, em 2008, os idosos representavam 5,7% dos internautas. Em 2017, o número de idosos conectados subiu para 31,1%. E cada vez mais, as pessoas que estão na melhor idade procuram estar por dentro das tecnologias. Foi o que fez Angelina. Ela participa de um curso que ajuda os idosos a mexer na internet. E a gente precisa, estar atualizado, porque a gente não consegue mais viver sem esse mundo digital, O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde. É por este motivo que especialistas avaliam como positiva a prática de atividades por pessoas com mais de 60 anos de idade. Assim, o envelhecimento vai ser de maneira saudável e ativa. Estar conectado não é só a questão de computadores, a informática. Estar conectado é também você relacionar com outras pessoas, ter outros conhecimentos, viajar, poder dividir o seu conhecimento e, por que não, daqui a pouco, explorar outras coisas que muitas vezes eles dizem, eu não tive oportunidade e hoje eu tenho oportunidade de poder estar aqui e melhorar a minha qualidade de vida. Atualmente, o número de idosos representa 14,3% dos brasileiros, quase 30 milhões de pessoas. A estimativa é que até 2030, o número de idosos supere o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Com o envelhecimento da população, muitas pessoas estão buscando alternativas para manter uma vida mais saudável. Foi o que fez seu Pedro, de 71 anos. Olhando assim, nem parece um idoso. O aposentado tem agenda lotada durante a semana. Ele pratica academia, musculação, aulas de canto e música. Tudo para ter uma vida mais saudável. O pessoal que não usa atividade, não participa de atividades assim, passa por um sedentarismo e a saúde é tudo, Sem saúde tu não consegue nada. E é assim, com muita autoestima e disposição, que Angelina, Pedro e tantos outros idosos mostram que é possível envelhecer com a saúde em dia. Depende de cada um, Ainda falando sobre o Dia do Idoso, o repórter Rodrigo Gonçalves também vai trazer mais detalhes pra gente. Ele tá ao vivo aqui, é isso? Azar, Rodrigo. Você que conversou com o pessoal aí, percebeu a vitalidade, a força de vontade. Amplia pra gente aí, vamos lá? Pois é, Eduardo, é importante também trazer outros pontos, quando a gente fala do Dia Internacional do Idoso, porque nem tudo são flores. A gente vai falar agora do trabalho que é realizado pela DPCAM aqui em Chapecó e também em toda a região, porque infelizmente ainda existe muitos casos de violência contra o idoso. Eu estou aqui com o delegado Ayrton Stang. Por que ainda existem esses números de violência contra a pessoa idosa? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Prazer estar aqui no Balanço Geral. Hoje, dia 1º de outubro, comemoramos então 16 anos da criação do Estatuto do Idoso, uma lei que inaugurou uma nova etapa de proteção aos idosos no Brasil. O Brasil que no início da década de 60 contava com 3 milhões de idosos, hoje são 10 vezes mais, são 30 milhões aproximadamente, como demonstrou a matéria. E o povo brasileiro, de modo geral, não estava muito preparado, as famílias brasileiras não estavam muito preparadas, não estavam devidamente orientadas de como lidar com esse envelhecimento da população, com o surgimento de idosos dentro de seus lares. Daí a insegurança e muitas vezes negligência que se pratica contra idosos, maus tratos, violência de modo geral, e isso tem aumentado o número de ocorrências e denúncias, e também a divulgação cada vez maior dos acessos
excessos das denúncias sobre violação de direitos dos idosos. Esses são os motivos, então, que as pessoas ligam até a delegacia para fazer alguma denúncia, de não saber lidar com os idosos e às vezes acaba causando e praticando alguma violência. Normalmente as famílias são conflitos familiares, muitas vezes os cuidadores dos idosos, essa responsabilidade é acometida a algum familiar. E por divergências no seio familiar, muitas vezes outros irmãos, parentes próximos acabam denunciando o cuidador e essa denúncia às vezes é procedente, se trata de um caso de negligência, de discriminação ou ainda de violência, mas muitas vezes não condiz com a realidade, às vezes deriva unicamente de um conflito familiar mesmo, e o que denota o despreparo que nós percebemos das famílias para lidar com seus idosos. Basicamente é isso. Existe um canal de denúncia que tem sido utilizado bastante, que é o Disque 100. As pessoas não precisam comparecer necessariamente à DPCAM para fazer essa denúncia, pode ser através dessa central de atendimento, que ela chegará para nós na DPCAM e nós tomamos as providências devidas. É garantido o anonimato, é feita uma averiguação através das assistentes sociais que labutam na DPCAM para ver se existe realmente a prática de algum ilícito penal, algum crime que mereça a intervenção policial. Tá certo, obrigado, delegado, esclarecendo aí, né, os casos de violência que são atendidos aqui em Chapecó e toda a região oeste do estado. Fica aí então, pode fazer a denúncia na DPCAM ou também no Disque 100. Eduardo, eu volto contigo no estúdio do Balanço Geral. 29 minutos para 1 da tarde, infelizmente, né? Temos aí agressões, violência em todas as faixas etárias, em todos os níveis sociais da nossa sociedade, sem dúvida alguma, e se reflete também aí na terceira idade.